Oi, Paula, bom dia para você, bom dia para toda a família Canção Nova, pois é semana aí de expectativa da Festa da Misericórdia. Aqui em São Paulo também tem evento, viu? Um aprofundamento muito especial. Saiba mais no site saopaulo.cançãonova.com. E uma ótima segunda-feira para você, que você tenha realmente uma semana abençoada. Vamos juntos até 10 da manhã com notícias aqui na Canção Nova, bora? Agora 9 horas e 36 minutos. A gente começa a edição de hoje dando uma olhadinha no céu de Campo Grande. Por lá tem sol entre nuvens, mas sem chuva, termômetros entre 17 e 30 graus. O Papa Francisco afirmou hoje que Deus sabe que os medos são nossos inimigos diários. Ele fez um convite hoje para deixarmos os túmulos dos medos. Daqui a pouco, o Túlio Fonseca mostra como foram as celebrações do Papa no fim de semana. E na Terra Santa, a Danúbia Gleiser traz detalhes da celebração de Emaús. Após ser crucificado, Jesus aparece aos amigos enquanto partilha com eles. Vamos conhecer também novos santos da Igreja Católica, entre eles um enfermeiro salesiano. A gente vai por um breve intervalo com imagens do céu de Salvador. Na capital baiana, segunda-feira chuvosa durante todo o dia. A máxima não deve passar dos 26 graus. A Igreja Católica celebra hoje no mundo inteiro a segunda-feira da oitava Pascal. No Vaticano, o Papa Francisco saudou peregrinos na Praça São Pedro. Afirmou que a ressurreição de Cristo é um convite a todos nós para sair dos túmulos dos nossos medos. Deus sabe que os medos são nossos inimigos diários, que o medo provém do grande medo da morte, de desaparecer, de perder entes queridos, de estar doente, de não conseguir fazer mais. Disse também que o ressuscitado quer nos tirar dos sepulcros das falsidades e das duplicidades. O Papa explicou ainda que essa semana da oitava da Páscoa é como um único dia em que a alegria da ressurreição é prolongada. E a nossa equipe em Roma acompanhou cada detalhe das atividades do Papa Francisco no fim de semana. Em todas as celebrações, o apelo de paz, né, Túlio Fonseca? Bom dia para você. Olá, um bom dia e uma feliz Páscoa para todos que nos acompanham. Pois é, o Papa Francisco participou de todas as atividades deste Tríduo Pascal e eu, juntamente com a nossa equipe aqui em Roma, acompanhamos de perto este momento e preparamos um resumo para vocês. A primeira atividade do Papa Francisco no Vaticano durante o Tríduo Pascal foi a celebração da Paixão do Senhor. O Santo Padre, em clima de profundo recolhimento, ouviu a homilia proferida pelo cardeal Raniero Cantalamessa. O pregador da Casa Pontifícia recordou que a Páscoa nos faz lembrar que tudo é passageiro, menos o Cristo, e que neste ano celebramos esta festa não ao som de sinos, mas com o barulho de bombas e explosões. Ma con il rumore sinistro di bombe ed esplosioni devastanti che avvengono non lontano da qui. Nesta celebração, o Papa Francisco também venerou a Santa Cruz e a apresentou aos fiéis. Ainda na Sexta-feira Santa, aconteceu a Via Sacra no Coliseu e foi presidida pelo Papa, que rezou as estações da Paixão de Jesus junto com as famílias que conduziram as reflexões. E dentro deste momento de profunda espiritualidade, se destacou, quando ao rezar pela guerra, duas amigas, uma ucraniana e outra russa, dividiram o peso da cruz. No Sábado Santo, dia do anúncio da ressurreição, que acontece durante a Vigília Pascal, o Papa Francisco não presidiu a celebração devido às dores fortes no joelho, mas participou de todo o rito litúrgico e fez questão de fazer a homilia. As palavras do pontífice ecoaram na Basílica de São Pedro, que exortou os fiéis dizendo que é bela uma igreja que caminha pelas estradas do mundo, sem medo, sem táticas nem oportunismos, só com o desejo de levar a todos a alegria do Evangelho. E completou, a isto somos chamados, a fazer a experiência do ressuscitado e partilhá-la com os outros.
O Papa, ao desejar Feliz Páscoa, recordou do povo ucraniano e afirmou que nenhuma noite é infinita e mesmo na escuridão mais densa brilha a estrela da manhã. E finalizou dizendo: Cristo ressuscitou em ucraniano. Christos voskres. No domingo, o pontífice presidiu a missa da ressurreição na Praça de São Pedro. Mais de 100 mil pessoas acompanharam este momento. Em seguida, da sacada da Basílica Vaticana, ele concedeu aos fiéis de todo o mundo a bênção Urbi et Orbi. Em sua mensagem, recordou os vários países e regiões em todo o mundo que vivem conflitos, em particular a martirizada Ucrânia. Francisco finalizou com um convite: deixemos-nos vencer pela paz de Cristo. A paz é possível, a paz é um dever, a paz é responsabilidade primária de todos. Di tutti. Então fica este convite do Santo Padre de propagarmos a alegria do Evangelho e, claro, levarmos a paz de Jesus Cristo para todos. Caso você queira se aprofundar ainda mais em todo este conteúdo, acesse o nosso site noticias.cançãonova.com. Do Vaticano, Túlio Fonseca para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Túlio, a você, a toda a equipe. E na Terra Santa, a nossa equipe mostra as celebrações em Emaús, lugar de fazer memória do encontro de Jesus ressuscitado com os 2 discípulos. De acordo com o Evangelho de São Lucas, 2 dos discípulos de Jesus iam caminhando para um povoado chamado Emaús. Eu estou em Emaús, onde há a Basílica da Manifestação de Jesus. E aqui hoje, religiosos, peregrinos franciscanos celebraram a missa solene, presidida pelo vigário da Custódia da Terra Santa, Frei Dobromir Yachital, que ao final da celebração abençoou e partilhou os pães para os participantes da missa. De Emaús, da Núbia Gleiser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Que bacana, né? O Vaticano vai reconhecer a santidade de um leigo que trabalhou como enfermeiro na Argentina, Artemides Zatti, leigo professo da Sociedade Salesiana de São João Bosco. Vamos conhecer mais sobre essa história com o salesiano, o arcebispo Dom Antônio Carlos Altieri. Olá! Uma grande notícia para a igreja e sobretudo para a família salesiana. Mais um santo canonizado para ser modelo do carisma salesiano, do amor à juventude. São João Bosco, pai e mestre da juventude, dizia aos seus filhos salesianos: ou salesiano santo ou não salesiano. Esse irmão nasceu na Itália, mas na juventude, na adolescência, veio para a Argentina com a família em busca de situação melhor. Trabalhando na simplicidade, conheceu os salesianos, se apresentou e foi trabalhar, se formou como irmão dedicado, irmão coadjutor, dedicado à saúde, que ele se entregou totalmente e foi contaminado pela tuberculose, mas nem por isso deixou de se dedicar, né, até o fim. Depois, superada essa doença, mais tarde, aos 70 anos quase, num tombo, num serviço aos irmãos, se deflagrou um tumor que ele mesmo, na sua experiência, sabedoria, detectou. Homem que construiu hospitais, tratou com delicadeza todos. Uma vez o superior determinou que não passassem de 30 os que viessem para o hospital. E ele murmurou: e se o 31º fosse Jesus? Ele tratava todos como se fosse Jesus, a caridade, né? E além da canonização de Zatti, o Papa Francisco autorizou a beatificação dos mártires Giuseppe Bernardi e Mário Guibaldo, padres vítimas do nazismo. Também foram reconhecidas as virtudes heróicas de 7 novos veneráveis. O bispo espanhol Martino Fulgêncio Elorza Legaristi trabalhou pela evangelização em território peruano em um contexto de pobreza. Outro bispo missionário é Francesco Costantino Macieri, dos conventuais menores. Atuou onde hoje é a Zâmbia, na África. Lúcia Noiré, fundadora da Congregação das Servas do Sagrado Coração de Jesus, sob a proteção de São José. A religiosa polonesa Kazimira Kruzinska fundou a Congregação das Irmãs dos Enfermos. Também na Polônia, Rosália Selak trabalhou em um hospital até sua morte, dedicando-se aos doentes. Da Espanha, Aurora Calvo Hernandes Agero, catequista com grande paixão pelos exercícios espirituais.
e a italiana Maria Aristea Ceccarelli, leiga que viveu a santidade em seu lar. A seguir, a Liana Nunes traz as notícias de Brasília e tem ainda a previsão do tempo para a sua região. Voltamos em 2 minutos, mas antes, veja como fica o tempo em Fortaleza. Por lá, dia de sol entre nuvens com chuva a qualquer hora. E os termômetros ficam entre 24 e 29 graus. CN Notícias está de volta, agora faltando 10 minutos para 10 da manhã. A partir do anúncio do fim da emergência sanitária pela Covid-19, mais de 2.000 medidas devem ser reavaliadas pelo Ministério da Saúde. Vamos a Brasília saber mais informações com a Liana Nunes. Oi, Liana, bom dia para você. Isso mesmo, Rodrigo. Bom dia, feliz Páscoa para você e para todos que nos acompanham. Olha, a mudança passa a ter um impacto direto nas regras que vinham sendo adotadas no combate da pandemia aqui no país, como é o caso da exigência de testes para viajar, assim como a vacinação, o uso da máscara e o do teletrabalho, além da compra de insumos médicos sem licitação. Durante o anúncio feito pelo ministro da Saúde em rede nacional na noite de ontem, essa realidade passa a ser possível devido a uma melhora no cenário epidemiológico no Brasil, também o alcance de 73% de vacinados e a capacidade de assistência do SUS. Ao longo dessa semana, deve ser editado um ato normativo confirmando as medidas que vão ser reformuladas e logo mais às 10 horas da manhã, acontece uma coletiva de imprensa no Ministério da Saúde detalhando mais sobre a decisão. Nós vamos acompanhar. E essa semana promete ser movimentada aqui em Brasília, mesmo com o feriado de Tiradentes na quinta-feira. A Câmara dos Deputados retorna hoje às sessões presenciais e a medida provisória do Auxílio Brasil, que institui o benefício extraordinário também para 2023, deve ser votada amanhã no plenário. Já no Senado, as previsões é que a oposição não consiga completar o número mínimo de assinaturas para criar a CPI do MEC. E falando em MEC, foi publicado na edição do Diário Oficial da União de hoje a confirmação do nome de Vitor Godoy para assumir o Ministério da Educação. Vitor foi secretário executivo da pasta e estava como interino, substituindo o ex-ministro Milton Ribeiro, mas agora passa a ser oficialmente o ministro da Educação do governo Bolsonaro. Na agenda econômica, a expectativa é que o Tribunal de Contas da União analise esta semana questões a respeito da privatização da Eletrobras. Os ministros da Corte vão avaliar a composição da oferta secundária de ações com redução de participação da União no capital social da companhia. Rodrigo. Obrigado pelas informações, Liana. Uma boa Páscoa para você também. Nesta segunda-feira, o sol aparece, mas em grande parte do Brasil, o alerta de chuva continua. Veja agora a previsão do tempo. Na região sul, tempo firme e temperaturas amenas. No litoral do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, possibilidade de chuva rápida e passageira. No sudeste, o sol aparece, mas ainda há previsão de chuva entre o norte de São Paulo e o sul de Minas Gerais. No litoral do Espírito Santo, São Paulo e sul do Rio de Janeiro, o sol predomina e pode chover. No centro-oeste, a massa de ar seco impede a formação de nuvens de chuva no sul de Mato Grosso, Goiás e no Mato Grosso do Sul. No norte de Mato Grosso e Goiás, o sol predomina e tem possibilidades de temporais. No norte, o sol aparece, mas a chuva segue sendo destaque. No leste do Amazonas e por todo o Pará, as pancadas de chuva se intensificam e pode ter raios e trovoadas. No nordeste, o sol aparece, mas chove no litoral de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Norte do Maranhão, Piauí e Ceará em alerta para temporais. E ainda sobre o clima, na África do Sul, inundações e deslizamentos provocaram a morte de 443 pessoas.
Equipes de resgate ainda procuram por cerca de 63 pessoas desaparecidas na província costeira de KwaZulu-Natal, na África do Sul. O governo sul-africano decretou estado de calamidade em razão das chuvas intensas que há dias atingem a região. Estima-se que 40 mil pessoas tenham sido afetadas pelos temporais. 443 pessoas perderam a vida em decorrência de enchentes e deslizamentos. Na cidade portuária de Durban, falta combustível, energia elétrica e água potável, e os danos podem gerar prejuízos de 600 milhões de dólares. O governo local liberou 63 milhões de euros para auxiliar as famílias afetadas. Na Ucrânia, a cidade de Lviv, infelizmente, foi atingida por mísseis russos. Em Mariupol, forças ucranianas se recusam à rendição, apesar de ultimato do Kremlin. Estes são os principais destaques internacionais de hoje. O americano New York Times destaca: mísseis russos atingem Lviv, no oeste da Ucrânia, matando pelo menos 7. Foram as primeiras mortes conhecidas na cidade, que até agora estava sendo poupada da pior violência. O ataque parece fazer parte de uma campanha russa para atingir grandes cidades da Ucrânia. Mísseis atingem Lviv, enquanto forças ucranianas se recusam à rendição em Mariupol. Esta é a manchete do Washington Post. Vários mísseis atingiram Lviv nesta segunda-feira, deixando pelo menos 7 mortos e 11 feridos, incluindo uma criança. A ação quebrou a relativa calma na cidade ocidental, que até agora seguia ilesa dos ataques russos. As sirenes continuam a soar na cidade após os ataques e os moradores se dirigiram para abrigos subterrâneos. A ação de hoje passa a mensagem de que nenhum lugar na Ucrânia está a salvo de um ataque russo. O espanhol El País afirma: o governo ucraniano diz que Mariupol não existe mais e que a Rússia decidiu demolir a cidade a qualquer custo. A violência se aproximou mais uma vez da fronteira da Ucrânia com o território da União Europeia. 5 mísseis atingiram Lviv, cidade que fica na fronteira com a Polônia. Enquanto isso, a cidade portuária de Mariupol, no sudeste do país, reluta em ceder ao controle russo, diante do atroz cerco militar que vem sofrendo há semanas. O presidente Zelensky criticou nesta manhã o atraso de entrega de armas por parte dos países aliados. A gente muda de assunto. As celebrações de Páscoa movimentaram o sul do Brasil. Na Diocese de Novo Hamburgo, a sexta-feira foi marcada pela encenação da Paixão de Cristo em Estância Velha. O Grupo de Artes São João Paulo II apresentou na praça da cidade o momento em que Jesus foi condenado e crucificado. Ela tem seus desafios, que são principalmente as questões externas, onde nós precisamos nos adaptar ao palco e ao público, e principalmente as questões internas, que vai de número de atores a tempo de peça que nós teremos para cada espetáculo. Então nós temos que sempre adaptar. A gente tem uma peça, todo dela dá 1h40, mas a gente sempre tem que adaptar para conseguir apresentar e encaixar nos eventos, nos momentos litúrgicos corretos também. Para Johan Alves, ter representado Jesus na encenação foi uma experiência marcante. Como para decorar a fala, eu estava sempre entrando na agonia dele, estava sempre entrando na crucificação, nesses momentos. Então, de certa forma, ele me ajudou a viver esse momento da Quaresma. Já na Diocese de Caxias do Sul, no sábado de Aleluia, o bispo diocesano Dom José Gislon conduziu as celebrações. Ele traz aspectos de uma nova vivência da Páscoa. Eu penso que os frutos de uma Páscoa devem ser aquele que revigore a nossa vida de cristãos, de homens e mulheres, vivendo a nossa dimensão da fé na realidade do hoje. Mas também revigore o nosso sentido de pertença à comunidade, o nosso sentido de fazer caridade, de estar próximo dos outros e de manifestar ao mundo esse rosto do Cristo ressuscitado, luz do mundo. A seguir, dicas para despertar o interesse das crianças pela leitura. A gente segue por um breve intervalo com imagens de Florianópolis. Na capital de Santa Catarina, vai ter aumento de nuvens agora pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima não deve passar dos 24 graus.
No Sábado Santo, o Papa Emérito Bento XVI completou 95 anos. Conversamos com o arcebispo metropolitano de São Paulo, o cardeal Odilo Scherer, que comentou esta data tão importante. Então nós lembramos de Bento XVI em nossa oração, nós o cumprimentamos, o saudamos e agradecemos por todo o bem que ele fez à Igreja e continua a fazer à Igreja enquanto Papa Emérito, que reza, se oferece pela Igreja, que escreveu tanta coisa bonita, importante de teologia, doutrina, que deixou como um legado para a Igreja. Que Deus abençoe e recompense, dê saúde e fortaleza ao nosso querido Papa Bento XVI, Papa Emérito. Parabéns ao nosso Papa Emérito Bento XVI. Bom, hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil. Nossa equipe conversou com uma professora e escritora que nos contou como é a experiência de escrever para os pequenos. A repórter Aline Mércio nos traz mais detalhes. Bom dia, Aline. Bom dia, Rodrigo, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Rodrigo. Mais cedo eu conversei com a escritora Thaís Vicente. Ela é escritora de livros infantis como Uma Abelha no Meu Quarto, Uma Abelha na Cozinha. E ela mostrou, viu, como esses temas cotidianos podem ser importantes na literatura para as crianças. Vamos conferir. Para mim, ser escritora de livros infantis é um trabalho de muita atenção. Em primeiro lugar, atenção à criança, porque tudo ao redor de uma criança pode se transformar em uma grande narrativa, desde uma panela no fogo até um inseto que aparece no quintal. Em segundo lugar, a atenção à técnica de captar essas histórias, trazê-las para dentro do livro, utilizando uma linguagem ao mesmo tempo acessível, aprazível e rica, e que caminhe junto com as ilustrações, enriquecendo ali cada vez mais essa experiência de leitura. Para mim, é gratificante saber que as histórias que eu escrevi, que foram ilustradas pela minha amiga Simone Hope, já alcançaram diversas famílias e até diversas escolas, proporcionando momentos de leitura que certamente ficarão na memória dessas crianças. A criança que repete as partes da história, que escolhe suas páginas favoritas, está ali criando memórias afetivas que no futuro vão proporcionar a ela uma relação boa com a literatura. É importante que as famílias tenham livros sempre à mão, livros ao redor. Nessa época de redes sociais, a gente acaba ficando muito tempo no celular e as crianças estão vendo, né? A gente ali no celular, na televisão. E é importante que elas vejam a gente também com livros, lendo as nossas histórias, lendo com eles, para eles, ao redor deles, para proporcionar essa experiência com os livros, que no futuro certamente será muito frutífero. Isso aí, a gente deseja então um feliz dia a todos esses escritores infantis. Aliás, eu amo os livros infantis, leio bastante para os meus filhos. Começa hoje aqui em São Paulo o Cerco de Jericó com o tema Levantai as Bandeiras da Vitória, inspirado no Salmo 19. Venha participar com a Canção Nova na Catedral Maronita, Nossa Senhora do Líbano, bairro Liberdade. Serão 7 dias, todas as segundas e quartas a partir de 7h30 da noite. Mais informações, saopaulo.cançãonova.com. O CN Notícias fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar na edição da noite do nosso telejornal, às 6:45. Siga na companhia da Canção Nova. A gente encerra esta edição com imagens do céu da capital paulista. Fique com Deus, uma excelente semana.